Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Ou como eu normalmente fazia, hey guys! Como é que vocês estão? Então, estou voltando aqui depois de muito tempo para tratar com vocês um assunto de extrema importância. Como vocês sabem, os devocionais são uma série de vídeos aqui do canal, onde são como se fossem pequenos devocionais a respeito de um assunto específico. E eu voltei, pessoal, depois de talvez um ano, para gravar um assunto muito específico com vocês, que é a respeito de maturidade espiritual. E é muito interessante que normalmente quando nós falamos de maturidade, nós pensamos logo que tem muito a ver com a idade. Só que, se fosse assim, cristãos com 50 anos de ministério seriam maduros. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos muitas vezes pessoas que estão a vida inteira dentro de uma igreja e ainda assim não têm uma maturidade espiritual. Ainda assim, em todo momento dizem que vão sair, que vão parar, que vão desistir. Enfim, isso são provas de uma imaturidade com Deus. E eu quero meditar com vocês a respeito de Êxodo, quando Moisés está em frente ao Mar Vermelho. Ele está lá, tem um mar à sua frente. O povo está desesperado, dizendo: você nos tirou do Egito para que nós fôssemos morrer aqui. Moisés fala: vocês têm que confiar em Deus, babibi, bababá, e começa a clamar ao Senhor. Nisso o Senhor olha lá dos céus e olha para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Opa! Moisés estava fazendo um clamor, mas o Senhor estava dizendo: por que clamas a mim? Só que a Bíblia também fala em Jeremias que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a quais ainda não sabes. Como que a mesma Bíblia que nos ensina a clamar a Deus fala: por que clamas a mim? Isso não faz sentido. Por que Deus manda clamar e quando o pessoal clama, ele pergunta por que está clamando? Porque, meus irmãos, é muito simples. Moisés, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Moisés foi chamado a uma missão. Ele sabia o que ele tinha que fazer, não é? Ele tinha que pegar o povo do Egito e ser o libertador, levar o povo até a terra prometida, que mana leite e mel. Que o Senhor disse várias vezes: você vai levar o povo à terra prometida. Nesse momento, Moisés ele tinha um mar na frente dele. Tá, talvez a gente pense: meu Deus, um mar é uma coisa bem difícil de atravessar, né? Porque é um mar. Só que ele, acima desse mar, acima desse problema momentâneo, ele tinha uma direção que Deus já tinha dado a ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha que levar o povo à terra prometida. E se ele tem uma confiança em Deus, ele sabe que mesmo diante desse mar, não é impossível atravessar. Até aquela música: e se o mar não abrir, Deus vai te fazer passar por cima das águas. Enfim, se o mar não abrisse, eles iam passar por cima das águas. A questão é que se Deus colocou ele com um propósito, com uma missão, ele sabia o que tinha que fazer. Se Moisés parasse a cada momento, e ele faz isso, né? Muitas vezes, ele para a cada momento para clamar ao Senhor ao longo do caminho, sendo que a direção ele sabia qual era, sendo que o propósito ele sabia qual era. Eu quero te perguntar nessa tarde, aqui, nessa noite, ou talvez nessa manhã, nessa madrugada, eu não sei que horário você está assistindo. O que é que Deus já mandou você fazer que você ainda está clamando? Como assim? O que é que Deus já disse, vai e faz, e você ainda está clamando: Senhor, o que eu faço, meu Pai? Qual é? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Ai, cara, mas eu não sei. Não, tu sabe. Porque é muito interessante, quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor, logo nos nossos primeiros momentos de conversão, Ele vai nos guiando, dizendo exatamente aonde Ele quer que a gente chegue. Você já percebeu isso? Quando um novo convertido, você vê ele, chega na igreja, todo culto aquela pessoa é revelada. Não tem um culto que não receba revelação. E o Senhor fala: porque eu vou te usar na palavra, eu vou te usar no louvor, enfim. A gente fica: meu Deus, olha aquela pessoa, gente. Ai, que linda. A gente fica até: ai, que amor. Esses dias eu vi uma nova convertida, meu Deus, por uns 3 meses, todos os cultos ela tinha uma revelação. Por quê? Porque quando nós começamos nossa caminhada, o Senhor ele guia, ele mostra onde ele quer que nós venhamos a chegar. Você sabe qual é o seu chamado de alguma forma ou outra? Ah, eu não sei. Mas Deus te revelou lá no passado que você ia pregar. Então você sabe que o seu chamado é pregar a palavra. Ah, mas eu não sei. Mas no passado o Senhor revelou que tu ia cantar. Então cante, então pregue. Esse é o chamado do Senhor na tua vida. E os maiores detalhes ele vai contando ao longo do caminho. É assim. A questão é que depois de um tempo o Senhor ele se cala. Nós sabemos disso, né? Meus irmãos, o Senhor se cala. E eu quero fazer uma reflexão sobre uma criança. Na carta aos Coríntios, o Paulo diz que queria alimentar os coríntios com alimento sólido, mas eles ainda estavam
tendo que se alimentar por leite porque não eram capazes de se alimentar com alimento sólido. Quando nós somos crianças na fé, quando nós estamos dando nossos primeiros passos na caminhada com Deus, é normal que o Senhor venha nos revelar culto após culto, porque nós estamos começando, nós somos uma criança. Você já deu instruções para uma criança? É extremamente difícil. Tu dá instrução para a criança, daqui 5 minutos ela esquece. E tu tem que lembrar ela de novo qual é a missão. Ah, vai lá pegar um copo d'água. Aí você espera e o copo de água não chega. Por quê? Porque a criança ao longo do caminho se perdeu, esqueceu do copo d'água, nunca chega aquele copo d'água. É assim com uma criança. Você tem que instruir ela dia após dia. Vai ter momentos que ela vai fazer perguntas repetidas, e tu vai ter que responder repetidamente. Só que chega um tempo em que aquela criança não é mais uma criança. Ela está crescendo. E às vezes a criança continua agindo feito um bebezinho, mas ela já não é mais um bebezinho. Irmãos, nós não podemos continuar agindo como criança diante do Senhor, se o Senhor, Ele quer nos dar alimento sólido. Uma criança, ela precisa ser instruída dia após dia, precisa ser lembrada dia após dia. Mas chega um momento que nós não somos mais crianças diante de Deus. Nós sabemos qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Nós não podemos ficar clamando por uma resposta que nós já temos. É por isso que muitas vezes nós estamos frustrados. Ah, porque Deus não me revela mais? Ah, porque o Senhor antes ele falava que ele tinha chamado a minha vida e agora nem isso ele fala mais. Ele não precisa mais te falar o que você já sabe. Já passou o tempo da infantilidade, já passou o tempo em que éramos crianças diante de Jesus. Agora nós somos adultos. Agora nós somos maduros. Você não vai repetir para um adulto todos os momentos o que você quer que aquela pessoa faça. Eu trabalho com expansão jovem, eu sou conselheira dos jovens, eu tenho ali os líderes. Irmão, se eu falar para os líderes todo dia o que eu espero deles, isso vai me cansar. Eles já são adultos. Se eu falar uma única vez, olha, eu espero que tu faça isso, aquilo outro, por favor. Eu espero que a pessoa faça isso, aquilo e outro. Por quê? Porque ela já é uma pessoa adulta. Não tô falando mais com uma criança de colo, eu não tô falando mais com um bebê que eu preciso instruir, que eu preciso, sabe, dizer momento após momento. Agora é uma pessoa adulta. A maturidade cristã é sobre saber o que Deus quer de nós e fazer o que Ele quer de nós. Você está nesse momento em que você está clamando e não tem uma resposta, porque você está clamando por uma resposta que Deus já te deu. Deus está olhando nos altos céus e dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. É impressionante a quantidade de vezes que o Senhor me revelou que eu tinha que marchar. Porque eu estava ali clamando, chorando por algo que eu já sabia. Isso é ser uma criança. Isso é ser infantil. E tá, eu tô admitindo. Muitas vezes sou uma criança diante de Deus, porque eu estou ali choramingando pelos meus problemas e eu sei exatamente o que Ele quer que eu faça. E se eu clamar a Ele, Ele vai me dar a mesma resposta que Ele já me deu muitas vezes antes. Ele precisa me dar essa resposta de novo? Será que eu sou uma criança que eu preciso ouvir a mesma resposta 50 vezes até entender? E olha que nem que 50 vezes é capaz de entender, né? Ou será que eu já sou maduro o suficiente para ouvir o que Ele quer de mim e fazer o que Ele quer? Meus irmãos, tá na hora de nós fazermos o que Ele quer. Tá na hora de nós, sabe, sair dessa infantilidade, dessa imaturidade espiritual, dessa imaturidade que nós precisamos que o Senhor passe a mão na nossa cabeça todos os dias. Ai, Senhor, fulano me magoou, não quero mais. Irmão, vamos se converter? Vamos? É muito chocante quando eu vejo pessoas maduras que estão há anos no ministério que de repente falam: ai, fulano, aconteceu isso, aquilo, outro, eu vou abandonar a igreja. Irmão, vamos se converter? Será que é isso que Jesus quer de nós, essa imaturidade? O primeiro problema, abandonamos o barco, soltamos as redes e voltamos. Enfim, não era bem assim, né? O primeiro problema, nós voltamos para o mar para pescar peixes, quando o Senhor nos tirou de lá para pescar almas, para pescar homens, como a palavra diz a Pedro. Eu falo isso como um desabafo sobre a igreja, mas também sobre mim. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor traz para nós é que quem precisa ouvir isso antes somos nós mesmos. Então, eu sou a primeira pessoa atingida por essa palavra. Não se preocupem, eu sou a mais atingida por isso, porque ficou há muito tempo clamando por algo que eu já sei. O Senhor nos manda continuamente orar, jejuar, buscar. Aí a gente fica naquele momento: meu Deus, nada tá acontecendo. Aí Deus olha: tu tá orando? Não muito, então, eu não tô conseguindo muito tempo pra orar. Tá jejuando? Ah, então, eu não tô conseguindo jejuar muito. Tu tá lendo a palavra? Então, eu não tenho tempo pra ler a palavra. Bom, se tu não tá fazendo nada que Deus já mandou tu fazer, tu nunca vai sair desse nível, não é? Como é que tu vai passar de nível? Tu vai, de repente, sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, mas vou passar de nível. Não.
Vamos fazer o que Jesus quer de nós, meus irmãos. Vamos ser adultos na nossa fé, maduros na nossa fé. Porque de crianças o mundo está cheio, mas de pessoas maduras que realmente têm uma maturidade cristã, isso está em falta nos nossos dias. Então, esse é o Devocionite de hoje, que é sempre gravado de dia, mas é sempre recebido à noite, por isso Devocionite. Até o próximo, pessoal. Espero ser mais constante nos vídeos, mas vocês sabem, não posso prometer aquilo que eu não sou capaz de cumprir. Até mais! Ai, meu Deus, como se desliga isso?